Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar continuidade à análise da parte geral do direito administrativo que estamos vendo. Nós paramos no último vídeo fazendo considerações sobre as fontes do direito administrativo. Eu quero continuar a análise desse tópico com os senhores, desta feita destacando, em complementação ao vídeo anterior, as espécies de fontes do direito administrativo. Então, nós já vimos que uma das principais fontes são as normas jurídicas, né? Normas que têm vários níveis de juridicidade, como vimos no vídeo anterior, seja na Constituição, legislação infraconstitucional. Vou até destacar aqui com os senhores que nós veremos nos próximos vídeos, quando da interpretação do direito administrativo, a distinção de texto normativo e de norma, né? Norma, tecnicamente, norma jurídica, tecnicamente, é o resultado da interpretação, a atribuição de sentido daquele texto normativo. Mas, enfim, o que eu quero destacar com os senhores nesse vídeo de hoje é que nem só de norma jurídica vive o direito administrativo. Então nós temos também, dentre as fontes do direito administrativo, além das fontes formais, né, essas seriam as normas, as fontes formais do direito administrativo, nós temos também o que se chama de fontes materiais do direito administrativo. São as fontes que não vinculam, que têm, vamos assim dizer, uma função meramente interpretativa. Função de interpretar, função meramente interpretativa, não vinculam. Então não possuem um caráter coercitivo, imperativo, vamos assim dizer. Então quais são estas fontes que eu quero destacar com os senhores? Evidentemente, a primeira delas é a doutrina, né? Hoje em dia isso fica ainda mais claro quando a gente vê que existem diversas concepções doutrinárias a respeito de uma mesma norma jurídica, de um mesmo texto normativo, como é que se interpreta. E justamente pela existência de diversas concepções doutrinárias, são diversos os estudiosos que se destinam, elas não podem vincular, porque senão qual seria a norma, qual seria a fonte vinculativa se cada autor pensa uma coisa? Então, a primeira delas é a doutrina, que consiste na posição dos estudiosos a respeito da interpretação de institutos e normas do direito administrativo. É a posição dos estudiosos. Uma outra espécie de fonte do direito administrativo que eu quero tratar com os senhores é a jurisprudência. E aí, a primeira consideração é que, para fins de recordação, para efeitos históricos, lembrar que o direito administrativo surgiu por meio da jurisprudência, do conjunto de decisões do Conselho de Estado francês.
tá? A jurisprudência sempre exerceu uma importância significativa no direito administrativo, especialmente por conta de não haver um código, um diploma jurídico centralizador, como nós já mencionamos. É relevante aqui, a título de exemplo, nós estamos aqui vendo súmulas do STF, vejam que dispõe a súmula de número 473 do STF, no seguinte sentido: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Então é tradicional essa súmula de número 473 aí do STF. Um outro exemplo, e aqui já vai mudar um pouco, porque é uma súmula vinculante, eu vou tratar adiante com os senhores a respeito dos precedentes, mas vejam a título de exemplo também a súmula vinculante de número 13 do STF. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíprocas, viola a Constituição Federal. É a vedação ao nepotismo, tá? Então, consideração importante é que a jurisprudência, ela sempre teve uma função meramente interpretativa. E aí, com o cenário atual que nós temos, a jurisprudência evoluiu para que nós podemos chamar de precedentes administrativos. E a análise dos precedentes pode ser precedente judicial ou precedente administrativo. Bom, precedente judicial, meus amigos, é um tipo de jurisprudência que, ao invés de se limitar a interpretar, precedente judicial, ele tem um caráter vinculante, vinculativo. Especialmente pelo que dispõe os artigos 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, também o artigo 103A da Constituição Federal, que disciplina sobre a súmula vinculante, como eu mencionei para vocês ainda há pouco. Então, 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, 103A também da Constituição Federal. Esse 103A é o que disciplina a súmula vinculante. E o artigo 927 do CPC. O artigo 927 do CPC é que tenta trazer uma uniformidade a respeito de quais são os pronunciamentos vinculatórios. Só que isso é um âmbito de estudo mais do processo civil. O que eu quero destacar aqui com os senhores é que a jurisprudência sempre teve um caráter meramente interpretativo e passou a ter, com os precedentes judiciais, uma feição vinculativa. Mencionei aqui, a título de exemplo, a súmula 473 do STF, a súmula vinculante de número 13, mas nós não precisamos parar por aí. É tradicional a ADIM 1923, a ADIM 1923, que trata da dispensa de licitação para a celebração de convênio. Dispensa-se, portanto, o convênio, basta um processo simplificado. Também o mandado de injunção de número 670, que tratou lá da greve dos servidores, interpretando o inciso 7º do artigo 37 da Constituição Federal. Então, o que eu quero destacar aqui, em resumo, é a distinção entre uma jurisprudência, um conjunto de decisões meramente interpretativo, daquelas que possuem caráter vinculativo, obrigatório, sendo, portanto, fonte formal do direito,
basicamente aqui artigo 102, parágrafo 3º, artigo 103A da Constituição, uma complementação de leitura, eu sugiro aos senhores, do artigo 927 do CPC, do Código de Processo Civil. Mas nós temos também a instituição de precedentes não judiciais, mas de precedentes administrativos. No que consiste precedentes administrativos? São disposições, orientações que devem ser observadas obrigatoriamente nos casos futuros e que se aplicam à mesma entidade da administração pública que tenha a originado. Então, deve ter uma identidade subjetiva, né, a mesma entidade da administração pública, e também uma identidade objetiva, que é a aplicação para casos semelhantes. Nós estamos falando dos precedentes administrativos, identidade objetiva, que sejam casos semelhantes, identidade subjetiva, que envolva a mesma entidade administrativa que a formou. A título de exemplo, nós temos o artigo 40, parágrafo 1º da Lei Complementar número 73 de 93. Artigo 40, parágrafo 1º da Lei Complementar 7393, que é a lei orgânica da AGU. Então a AGU pode criar precedentes administrativos. Outro exemplo, o artigo 47 da Lei 5427 de 2009, essa é uma lei do Estado do Rio de Janeiro, que prevê a possibilidade, ela disciplina o processo administrativo no Estado do Rio de Janeiro e prevê a possibilidade das orientações da Procuradoria-Geral do Estado com a chancela do governador, o chefe do Poder Executivo Estadual, vir a possuir uma eficácia normativa. Então, precedentes administrativos são a aplicação de uma orientação jurídica a casos semelhantes que envolvam a mesma entidade administrativa. Evidentemente que um precedente da PGE Rio de Janeiro não vai vincular a PGE de São Paulo, nem a PGE de Minas, nem a AGU, Advocacia da União, nem mesmo a Procuradoria-Geral do Município. São entes autônomos e distintos. E aí uma outra fonte que eu quero também tratar com os senhores é a praxe, né? A sucessão de atos, a praxe administrativa. São práticas administrativas reiteradas que geram uma legítima expectativa. Então a praxe administrativa, ela se aproxima aqui, é bem semelhante à ideia de costumes. É o costume da administração. A sucessão da prática de atos que faz surgir uma legítima expectativa nos administrados, né, nos cidadãos. É uma indução, portanto, de comportamento pela reiteração daquela prática administrativa. Ela acaba tornando-se fonte do direito administrativo e aí somente se admite como fonte mesmo a prática administrativa quando ela cria direitos ao administrado. Então nós não podemos ter como fonte do direito administrativo a praxe administrativa que seja maléfica, que traga ali a instauração de um dever jurídico ao administrado, aos particulares. Pelo contrário, então a praxe administrativa, ela demanda a criação, ela deve tratar sobre direitos. Então, é a reiteração de condutas administrativas que vem a criar direitos aos administrados, aos particulares. Isso é considerado fonte. Por quê? Porque nós veremos no princípio da legalidade que a instauração de um dever jurídico imprescinde, ela necessita da instauração por lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Tá certo? Então, para complementar a aula passada, quando nós vimos as fontes do direito administrativo, queria tratar das espécies de fonte. Nós temos, evidentemente, as normas jurídicas como fontes, são fontes coercitivas, vinculativas, e além disso vimos hoje aqui que nem só de normas jurídicas subsiste o direito administrativo. Também a doutrina, jurisprudência, a evolução da jurisprudência para precedentes em alguns casos e a reiteração de condutas administrativas, praxe administrativa também como fonte do direito.
Tá certo? Então essas eram as considerações que eu queria fazer hoje. Nós vamos, no próximo vídeo, tratar da interpretação, depois da integração, aplicação do direito administrativo, e já estamos caminhando para fechar essa parte geral do direito administrativo, abordando os princípios administrativos. Só que os princípios administrativos vai nos tomar muito tempo para analisar, tá certo? Então por hora é só, meus amigos, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.